hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equações e inequações modulares. A gente vai aprender resolvendo exemplos, ok? Então, vamos começar com equações modulares. Então, vamos começar com as equações. Equações tem que ter o sinal de igual, igualdade, certo? Alguns exemplos, então, para a gente resolver. Letra A, módulo de x menos 5 igual a 7. Letra B, módulo de 3x menos 12 igual a x mais 2. Vamos lá, então. Olha só. Você vai resolver da seguinte forma. Você vai usar a definição de módulo. Quando que o módulo de 2x menos 5 é igual a 7? Quando 2x menos 5 é igual a 7. Ou, vamos lembrar o seguinte, se aqui dentro dar menos 7, o módulo transforma em positivo. Então, 2x menos 5 pode ser igual a menos 7. Essa é uma forma de pensar, ok? Entender que o módulo transforma o valor em um resultado positivo. Então, aqui dentro pode ser 7 ou menos 7. Esse é um jeito de pensar, ou ainda a gente pode usar como a gente estava usando a definição de módulo. Como é que a gente fazia com o módulo? Quer ver? Que o que eu vou explicar agora para a inequação você pode utilizar a mesma ideia. A gente sabe que o módulo de um número, vamos usar a definição, é ele mesmo se o que está lá dentro é positivo. Ou é menos ele, troca o sinal, se o que está lá dentro é negativo. Certo? Aí, olha só, você vai resolver essas duas possibilidades. Ou 2x menos 5 é igual a 7, ou menos 2x mais 5 é igual a 7. Eu acho melhor utilizar isso, trocar sempre o sinal do que está dentro do módulo, porque lá na inequação você vai resolver dessa forma. Então, você já aprende um jeito de resolver tanto equação como inequação, ok? E agora resolve. Você tem aqui equações do primeiro grau. Menos 5 passa positivo, 2x igual a 12, o 2 passa dividindo, x é igual a 6. Aqui o 5 passa negativo, vai ficar 7 menos 5, e o menos 2 passa dividindo, vai ficar menos 1. Agora, olha só. Quando você só tem x dentro do módulo e um número positivo fora, você nem precisa conferir. Mas não custa, né, gente? Substitui aqui, ó, mentalmente, o 6 no lugar do x vai dar 7. Se você trocar o menos 1, dá menos 7. Módulo é 7 também. Ou você pode verificar se a solução está certa analisando essa situação aqui, ó. Quando eu não troquei de sinal módulo, é porque eu estou supondo que 2x menos 5 é maior ou igual que zero. Se a gente resolver essa inequação, olha lá, 2x menos 5 maior ou igual que zero, se a gente isolar o x, a gente vai ter que x é maior ou igual que 5 meios, que é 2,5. Olha que o 6, ele tá dentro dessa situação. Ele é maior que 5 meios. E aqui, se a gente resolver essa, que é o contrário da anterior, vai ficar assim. Observem que o menos 1 é menor que 5 meios. Então, tanto o 6 como o menos 1 que eu encontrei são solução dessa equação. Então, solução, menos 1 e 6. As duas estão certas. Vamos fazer a letra B? Então, eu vou fazer pela definição, ó. Você sabe que o módulo de 3x menos 12 é ele mesmo se o que está dentro do módulo é positivo ou zero. E é menos ele se o que está dentro do módulo é negativo. E vamos resolver para as duas situações. Então, 3x menos 12 igual a x mais 2, ou menos 3x mais 12 igual a x mais 2. Resolve as equações do primeiro grau, isolando x, como a gente aprendeu. X passa negativo, menos 12 passa positivo e o 2 dividindo. Aqui, x passa negativo, 12 passa negativo, menos 4 passa dividindo, vai dar 2,5. Certo? Olha só, tem dois jeitos de você conferir. Você pode substituir o 7 aqui e aqui e verificar se a igualdade
satisfeita e depois substitui o 2,5, ou você confere aqui, ó, com a definição, gente. Quando eu usei 3x menos 12, era se 3x menos 12 era maior ou igual que zero. Olha lá, 3x menos 12 maior ou igual que zero. Resolve essa equação. Passo 3 dividindo, x maior ou igual que 4. E aí, o 7 é maior ou igual que 4? Sim. Então, tá ok essa solução. Não precisa resolver de novo, é só inverter aqui, né? O que a gente já fez. 2,5 é menor que 4? Sim. Então, é a solução. Então, de novo, a definição do módulo sempre vai dar certo. Tanto para função, equação, inequação, não tem erro, certo? Então, se eu resolvi a primeira parte, é porque eu estou supondo que isso daqui é maior ou igual que zero. Supor que isso daqui é maior ou igual que zero é supor que o x é maior ou igual que 4. Então, a minha solução tem que ser maior ou igual que 4. Porque se eu peguei a primeira parte, isso daqui tem que ser verdadeiro. Se eu peguei a segunda parte da definição de módulo, é porque eu estou supondo que 3x menos 12 é menor que zero, que é a mesma coisa que dizer que x é menor que 4. Então, a minha solução tem que estar dentro dessa situação aqui, dessa desigualdade. Solução da equação 7 e 2,5. Ok? Vamos fazer mais 2 exemplos? Próximo exemplo, vamos fazer esse daqui, ó. X ao quadrado menos 2 igual a x. Ok? Pela definição, x ao quadrado menos 2 vai ser ele mesmo se x quadrado menos 2 é maior ou igual que zero. E é menos ele, troca o sinal, se x quadrado menos 2 é menor que zero, certo? Olha só, você vai resolver essa equação com essas duas possibilidades. Então, você vai pegar lá, x quadrado menos 2 igual a x, ou menos x quadrado mais 2 igual a x. Vai resolver cada uma delas. Observem que agora a gente tem equações do segundo grau. Passa o x negativo, olha lá. Vamos ficar com essa equação do segundo grau e com essa equação do segundo grau. Galera, vou deixar o Bhaskara aí para vocês, tá? As raízes na primeira situação são menos 1 e 2. E na segunda situação, 1 e menos 2. Ok? Certo? Só que olha só, você tem duas possibilidades. Agora, para ter certeza se a solução dessa equação são esses 4 valores. Você pode substituir e verificar. Uma dica, valor negativo, a hora que eu colocar aqui, como que o módulo de um número vai ser igual a menos 1? Impossível. Nunca que o módulo vai ser igual a um valor negativo. Então, a gente já sabe que o menos 1 e o menos 2 estão fora, certo? Então, essa é uma forma de você verificar. Olha só, porque quando a gente resolve, a gente tirou o módulo, a gente resolve uma situação sem módulo. Então, você tem que verificar se essas soluções encontradas dão certo na sua equação modular. Você pode fazer isso substituindo mentalmente, certo? Ou através da definição. Como assim? Olha lá, se eu utilizei a primeira parte da definição, é porque eu estou supondo que x quadrado menos 2 é maior ou igual que zero. Se eu utilizei a segunda parte da definição, é porque eu estou supondo que x quadrado menos 2 é menor que zero. Gente, isso daqui são inequações do segundo grau. Se a gente achar a raiz, olha que é a mesma expressão aqui, x quadrado menos 2. Se a gente fazer o Bhaskara ou isolar, né, pensar assim, ó, x quadrado menos 2 igual a zero. X quadrado igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Então, 1,4 e menos 1,4. A parábola está aqui. Que ela é positiva, estudo do sinal, e aqui ela é negativa. Olha só. Aqui eu quero maior ou igual que zero. Eu quero a parte positiva, que seria essa. O menos 1 está nessa parte em azul? Não. O menos 1 ele não é menor que menos 1,4. Ele está aqui, ó.
Por isso que o menos 1 não serve. Ele não se encaixa nessa primeira parte da definição de módulo. E se você substituir aqui, não tem como o módulo ser igual a menos 1. Agora o 2 sim, ó, o 2 está nessa parte azul. Agora vamos fazer a análise da segunda parte. X ao quadrado menos 2 menor que zero seria aqui, o meio. O 1, ele está nessa parte vermelha, está por aqui, ó, o 1. Agora o menos 2 não se encontra nesse intervalo. E se você substituir o menos 2, você já verifica que não dá certo. Resposta final, então, a solução dessa equação modular seria o 1 e o 2. Apenas esses dois valores. Então, recapitulando, toda vez que você tem uma equação linear, você vai ter que resolver de duas formas, considerando o próprio sinal do módulo que está aqui dentro, copiando exatamente igual e resolvendo, e a outra possibilidade é trocando o sinal de tudo que está dentro do módulo, e resolve também. Você vai chegar em algumas possíveis soluções. Ou você verifica mentalmente se dá certo e monta seu conjunto de solução, ou através da definição de módulo, essa parte aqui, ó, C tararã maior ou igual que zero, C tararã é menor que zero, a sua solução tem que satisfazer essa parte. Eu só peguei esse x quadrado menos 2 se isso daqui acontecer. Se a minha solução não tiver dentro dessa condição, não serve, não vai dar certo, ok? Vamos fazer mais um exemplo de equação. Agora um pouquinho diferente. A gente vai ter assim, módulo de x mais 1 mais módulo de 2x igual a 10. Gente, olha só, agora a gente tem dois módulos na situação. A gente pode resolver todas as situações possíveis. Quais são elas? Vamos relembrar. O próprio sinal desse módulo, o próprio sinal desse. Troco o sinal do primeiro módulo e mantenho o sinal do segundo. Mantenho o sinal do primeiro módulo e troco o sinal do segundo. Ou troco o sinal dos dois módulos. Então, eu teria todas essas possibilidades. E posso resolver as quatro, substituir mentalmente e verificar quais dão certo. Ou eu posso resolver as quatro e analisar conforme a definição de módulo. Olha só, módulo de x mais 1 é o próprio valor se x mais 1 for maior ou igual que zero. Resolver isso implica que x tem que ser maior ou igual que menos 1. E eu troco de sinal o módulo se acontecer o contrário disso, x mais 1 for menor que zero, que é a mesma coisa que x ser menor que menos 1. E o módulo de 2x é o próprio valor se 2x é maior ou igual que zero, passo 2 dividindo, significa que x tem que ser maior ou igual que zero, ou é menos ele se 2x for menor que zero, que significa x ser menor que zero. Então, você pode fazer através da definição ou substituindo e verificando. Vamos resolver cada uma, depois a gente analisa isso. X mais 2x, 3x, passo 1 negativo dá 9, x igual a 3. Aqui, menos x com 2x, x, passo menos 1 positivo dá 11. Aqui, menos x, passo 1 negativo vai ficar 9, x igual a menos 9, certo? Aqui, menos 3x, passo menos 1 positivo, x é igual a menos 11 terços. Beleza, gente? Tranquilo? Então, continuando. Agora, você tem essas quatro possíveis soluções para essa equação modular. Você pode substituir e verificar, olha lá. 3 mais 1, 4, 2 vezes 3, 6. Somei, deu 10. Por 11. 11 mais 1, 12. 2 vezes 11, 22. Não vai dar 10, tá errado. Menos 9. 2 vezes menos 9 é menos 18, só que em módulo vai virar 18. E menos 9 com mais 1 é menos 8, em módulo é 8, não vai dar 10. E o menos 11 terços, se vocês substituírem, vai dar certo. Podem fazer o teste. Então, olha só, a gente conseguiu verificar que essa e essa solução não servem, apenas o 3 e o menos 11 terços. Mas como que eu poderia ver isso através da definição? Vamos lá. Se eu não troquei o sinal de nenhum dos módulos, é porque eu estou na primeira situação. Olha só, a primeira situação está dizendo que isso só pode acontecer se x for maior ou igual que menos 1. 3
é maior ou igual que menos 1. Beleza, para a primeira parte aqui do primeiro módulo deu certo. Para o segundo, o x tem que ser maior ou igual que zero. O 3 também é maior ou igual que zero. Então, esse valor satisfaz tanto essa condição como essa. Por isso que ele faz parte da solução dessa equação. Agora, o 11, olha, eu troquei o sinal do primeiro módulo. Então, agora, eu tô aqui na segunda parte, só que eu não troquei o sinal do segundo módulo. Então, tô no azul aqui e no vermelho. Gente, o 11 não é menor que menos 1. Já falhou, certo? Ó, eu só posso pegar menos x menos 1 se o x for menor que menos 1. E o meu x não deu menor que menos 1. Deu 11. Terceira resolução. Eu não troquei o sinal do primeiro módulo. Então, tô aqui, ó, no vermelho. Mas troquei o sinal do segundo módulo. Então, tô aqui no de baixo, no azul. Galera, o menos 9... ele não é maior ou igual a menos 1. Ele é menor que zero, ele dá certo aqui, mas ele falha aqui. Por isso que o menos 9 não resolve essa equação. Agora, no quarto caso, eu troquei o sinal dos dois. Então, estou no azul aqui e no azul aqui. Menos 11 dividido por 3, ou menos 11 terços, é um número menor que menos 1 e é um número menor que zero. Ele satisfaz as duas condições. Por isso que ele é a solução. Então, a solução final é formada por menos 11 terços e 3, ok? Com isso, a gente fez aí 4 casos de equação modular para ajudar vocês a resolverem aí os exercícios que aparecerem. Agora, vamos para fechar as equações modulares, faltou o exemplo de equação que tem módulo tanto no primeiro membro como no segundo membro. Uma forma de resolver esse tipo de equação é elevar ambos os lados ao quadrado. E outra forma é considerar os casos lá do módulo. Então, a gente pode fazer o seguinte. Não mudo o sinal do primeiro módulo. Não mudo o sinal do segundo módulo. E vou resolver essa equação. Segundo caso. Mudo o sinal do primeiro módulo. E não mudo do segundo. Terceiro. Não mudo do primeiro. E mudo do segundo. E o quarto caso seria mudar o sinal dos dois módulos. Observem que essa equação, resolver essa equação e esta é a mesma coisa, basta multiplicar essa por menos 1 que a gente chega nessa equação, elas são equivalentes. Se você resolver elas, vai dar a mesma solução. E essas duas também. Se a gente multiplicar por menos 1, a gente obtém essa segunda. Então, na verdade, quando a gente tem módulo no primeiro e no segundo membro de uma equação, né? Nós não vamos ter 4 casos, a gente vai ter que resolver apenas 2. Esses 2 aqui são repetidos. Então, basta não trocar o sinal nem do primeiro membro nem do segundo e resolver, e trocar o sinal de um dos lados. No caso aqui, eu troquei do primeiro. Então, olha lá, se a gente resolver aqui, o 2x passa negativo e o menos 3 passa positivo. A gente vai chegar aqui, menos x é igual a 2, ou seja, x é igual a menos 2. Não esqueçam de verificar a solução, ok? Menos 2 aqui vai dar menos 5, e módulo dá 5, e aqui também. E na segunda situação, a gente vai ter menos 3x, igual, passo 3 negativo, menos 3x igual a menos 4, o nosso x, multiplicando por menos 1, vai ser 4 terços. Não esqueça também de verificar aqui se dá certo. Se a gente substituir 4 terços, vai dar menos 5 terços, aqui 8 terços, 5 terços, como está em módulo. Então, a solução dessa equação, menos 2 e 4 terços. Se resolver essa equação aqui, a gente vai obter 4 terços. Se resolver essa, a gente vai obter menos 2. Então, quando tem módulo nos dois membros da equação, no lugar de 4 casos, a gente acaba tendo apenas 2. Os outros 2 são equivalentes. Então, vamos fazer 2 exemplos de inequação. A inequação ela é um pouquinho mais trabalhosa, porque não tem como você verificar a solução, tá? Lá na equação, você tem 1, 2, 3, 4 alternativas lá para o valor de x. Você substitui mentalmente e verifica. Aqui na inequação, você vai ter uma infinidade, vai ser um intervalo a sua solução. Não tem como você verificar todos os valores. Então, você vai ter que necessariamente
utilizar a definição do módulo, tá? Vamos começar aqui com o primeiro exemplo. 4 menos x maior ou igual a 5. Então, vamos lá. Definição. 4 menos x, módulo de 4 menos x, é o próprio valor se o que está dentro do módulo é maior ou igual que zero. E é menos ele se o que está dentro do módulo é menor que zero. Se for possível, já resolve aqui, ó, já deixa pronto. Passa o menos x para lá para não ter que multiplicar por menos 1, e aqui sempre vai dar o contrário, nem precisa fazer o cálculo, é sempre o contrário do de cima. Galerinha, o que vocês têm que entender? Que você vai usar 4 menos x quando o seu x for menor ou igual que 4. E vai usar menos 4 mais x quando o x for maior que 4. Então, vamos lá. A gente vai resolver, pegando a primeira parte aqui da definição, 4 menos x maior ou igual que 5. Ou temos uma segunda possibilidade, menos 4 mais x maior ou igual que 5. A gente tem que sempre resolver as duas possibilidades para o módulo, tá? Galerinha, resolvendo aqui, vou passar o x para a direita e o 5 para a esquerda. Aqui, vou passar o menos 4 para lá, positivo. Olha só. Se fosse uma igualdade, uma equação, x igual a menos 1, você vinha aqui, verificava se o menos 1 dava certo, vinha aqui, verificava se o 9 dava certo. Só que agora, gente, é x menor ou igual que menos 1. Tem uma infinidade de valores menores que menos 1. Assim como tem uma infinidade de valores maiores que 9. Não tem como você testar todos os valores se dão certo aqui ou não. Então, você vai ter que verificar se essa solução que você encontrou para a primeira parte da definição está dentro dessa condição. E se essa solução que você encontrou para a segunda parte da definição que a gente usou está nessa condição. Então, além de resolver, eu tenho que verificar se o meu x é menor ou igual que 4 e aqui se o meu x é maior que 4. Como que eu vou conseguir resolver isso daqui? Um x que cumpra as duas coisas, resolva essa inequação e esteja dentro dessa condição. Intersecção. Lembram disso? Olha lá. Na primeira reta eu vou desenhar x menor ou igual que menos 1. Tá pra cá. Na segunda reta, x menor ou igual que 4. O 4 tá bem pra direita do menos 1, menor tá pra cá. Faz a intersecção. Olha lá. Quais valores de x que satisfazem os dois? Para x menores ou igual que menos 1. Para os valores de x menor ou igual que menos 1. Aqui, segunda. Faz as duas retas. X maior ou igual que 9. Desenho 9, maior tá pra cá. X maior que 4, agora é aberto, tá pra cá. Valores de x que satisfazem os dois a partir do 9. Resposta, x maior ou igual que 9. Qual que é a solução final? Solução, vou colocar na forma de intervalo. De menos infinito até menos 1 fechado, união, unido, de 9 para mais infinito. Galerinha, vou repetir. Quando é uma inequação, é impossível você verificar todos os valores da solução se dão certo ou não. Então, você vai ter que fazer a intersecção da solução com a condição. Se eu usei a primeira parte, eu vou ter que fazer a intersecção da solução com a primeira parte aqui. Se eu usei a segunda, eu vou ter que fazer a intersecção da solução que eu encontrei com a segunda parte aqui. Certo? Eu só usei 4 menos x porque eu estou supondo que x é menor ou igual que 4. Eu só usei menos 4 mais x porque eu estou supondo que x é maior que 4. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Então, o último exemplo que a gente vai fazer. Vamos lá. Definição do módulo. Módulo de 2x menos 3, definição. É o próprio valor que está aqui dentro. Se 2x menos 3 é maior ou igual que zero. Se quiser, já vamos resolver. Passa o 3 para lá e o 2 dividindo. A gente vai chegar que x é maior ou igual que 1,5. E o módulo de 2x menos 3 é menos ele, troca o sinal de tudo que está dentro, se acontecer o contrário disso. Se 2x menos 3 for menor que zero, que implica que x é menor que 1,5.
ok? Agora, a gente vai resolver. Então, a gente vai resolver para a primeira possibilidade, 2x menos 3 menor que x, ou temos uma segunda possibilidade, menos 2x mais 3 menor que x. Entenderam? O módulo sempre tem duas possibilidades, a gente tem que resolver para as duas. Aqui, o x vai passar negativo e o 3 positivo. Aqui, o x passa negativo, o 3 passa negativo, multiplicamos por menos 1 porque é uma inequação. Não esquece de inverter a desigualdade. E o 3 passa dividindo. Olha só. Quando eu usei a primeira parte aqui da definição, eu cheguei que a solução é x menor que 3. Agora, eu tenho que verificar se essa solução está dentro dessa condição. Além do x ser menor que 3, ele tem que ser maior ou igual que 1,5. Porque, gente, eu só posso usar o módulo igual a isso daqui se o x for maior ou igual a 1,5, que garante que esse valor aqui é positivo, certo? E aqui, eu usei a segunda parte para resolver, cheguei que x é maior que 1. Mas eu só posso usar a segunda parte se o meu x for menor que 1,5. Então, além de resolver a inequação, eu tenho que verificar se o x está dentro dessa condição. Vamos lá? Traça as retas e vamos achar o intervalo de intersecção. X menor que 3 para a esquerda. X maior ou igual que 1,5 para a direita. Olha lá, fazendo a intersecção. Quais são os valores que resolvem aqui? X entre 1,5 e 3. Aqui, fazendo as duas retas. X maior que 1, tá aqui 1, maior que 1 tá pra cá. X menor que 1,5, 1,5 tá pra cá. Fazendo a intersecção, qual é o x que resolve as duas situações? X entre 1 e 1,5, certo? Solução final da nossa inequação modular. Intervalo 1,5, vou usar ponto e vírgula aqui. União 1 até 1,5. Observem o seguinte, gente. Vai do 1 até 1,5, união com 1,5 até 3. A gente pode juntar esses dois e escrever num intervalo só. Se ele vai do 1 até 1,5, do 1,5 até o 3, a gente pode dizer que ele vai do 1 até o 3. Essa é a resposta final. Quer dizer que se a gente pegar valores entre 1 e 3 e substituir no lugar do x, essa desigualdade é satisfeita. Vamos fazer um teste? Pega o 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3 é 1. 1 é menor que 2? Sim, que eu peguei o x como sendo 2. Agora, pega um valor fora desse intervalo. Pega o 5, vamos ver se dá certo? 2 vezes 5, 10. Menos 3, 7. 7 é menor que 5? Não. Então, a solução para essa inequação é do 1 ao 3. Com isso, a gente finaliza aí a nossa aula de equações e inequações modulares.